Bom, pessoal, eu fiquei de falar no vídeo anterior, que eu ia gravar outro vídeo, que eu ia falar como funciona aqui em casa, então, que a gente não segue uma regrinha, né, uma regrinha geral, assim, para todas as coisas. Como eu e meu marido, como a gente se ajuda nas tarefas de casa, ou como a gente se ajuda também nas finanças. Bom, a gente não segue uma regrinha geral. A gente faz conforme um vê que o outro tá precisando e isso tem dado muito certo pra gente. Por exemplo, nós dois trabalhamos o dia inteiro, né? Ele até tem dois trabalhos, né? Em dois turnos diferentes. E, e a gente consegue se ajudar bastante assim. Como assim eu chego um pouco tarde em casa, então ele geralmente me busca no trabalho, a gente vem para casa e se divide nas tarefas, né? Como ajeitar um pouco a casa, fazer a janta, porque muitas das vezes a gente tem que levar, né, almoço também para o trabalho, para ficar mais econômico. Então a gente se ajuda bastante assim. Se ele vê que eu tô bastante cansada, se naquele dia, né, eu trabalhei bastante, tô bem cansada, que geralmente ele tá bem mais cansado que eu, mas ele sempre me ajuda. Ele me ajuda a fazer a janta, ele me ajuda a descascar alguma coisa que precisa, me ajuda a cuidar das panelas. Se eu vou pro banho, ele toma conta, me ajuda nos afazeres se tem alguma coisa na casa para arrumar, ele sempre me ajuda. Então é assim, ó, a gente não precisa ter uma regra. Chegar em casa, eu vou para as panelas, por exemplo, e ele vai arrumar a casa, ou ele é dele estender a roupa, é dele botar a roupa para lavar, o meu é esse, o dele é aquele. Não, a gente se ajuda conforme precisa, né? A gente tem uma combinação assim, né? E sempre deu certo. Também nas finanças é assim. A gente não tem aquela regra de colocar as contas tudo no papel e dividir entre nós dois o que precisa ser pago. Né? Mas geralmente para mim fica uma certa parte que seria, né, as despesas da casa, se bem que ele sempre me ajuda, mas eu vou chegar nessa parte, tá? Comigo fica assim as despesas grandes do mês, mas para ele ainda fica a despesa da casa, de pagar a casa que a gente ainda tá pagando, né? Então com ele fica essa despesa que é uma despesa grande, então isso ele sempre faz. E tem as despesas do carro também, né? Tem conserto de carro, tem gasolina, né? Essas coisas ele sempre faz. Eu já entro com outras partes, né, da casa, como a manutenção dos alimentos, gás, essas coisas todas, né? Então, alguma coisa que precisa também, a gente tá precisando de alguma coisa, por exemplo, dentro de casa, eu também assumo, ele também assume quando a gente vê que precisa. E com nós tem funcionado bem assim, né? Tem dado bem certo. Porque com nós não tem aquela coisa assim, o meu dinheiro é meu, o dele é dele, então eu assumo isso, ele assume aquilo e deu, e é isso, tu paga tuas contas, eu pago as minhas. Não. A gente sempre conseguiu ver certinho o que um tá precisando, por exemplo, o carro, esse mês o carro precisou ir pro mecânico. Não tava no orçamento, não tava no nosso orçamento, né? Mas precisou ir. Se ele tá com contas a mais e eu tô com contas a menos, eu sei que eu preciso ajudar. Não precisa ter que ele vir me pedir. Lógico que ele fala, né? A gente teve que levar o carro, então é uma despesa a mais e coisa e tal. Eu já me prontifico, então, a ajudar. Eu sei que precisa ajudar e eu já me prontifico. Não, então eu vou te ajudar nessa despesa a mais que surgiu que a gente não tinha previsto, né? Alguma coisa assim. Ou qualquer outra coisa que é um imprevisto que acontece, a gente se divide muito bem nas contas. Tá? Não precisa eu chegar nele e cobrar alguma coisa, não precisa ele chegar em mim e cobrar alguma coisa. Se nesse mês eu me apertei um pouco devido a alguma outra despesa, ele vai e me ajuda, ele me ajuda também nas despesas da casa, né, na manutenção dos alimentos.
E a gente se divide muito bem, a gente vai no supermercado, faz as compras. Quando eu já estou com meu limite meio lá em cima, ele já se prontifica em ajudar, né? Então é assim, tá? Não que a gente às vezes não entre pro cartão, a gente entra, como qualquer outra família normal. Mas a gente consegue muito bem se dividir nisso, não há discussão entre nós dois. A gente consegue enxergar muito bem quando um tá precisando, o outro vai e ajuda. Então, entre nós tem sido sempre assim, e nunca houve discussão entre nós dois por causa disto, por causa de que alguém tá pagando uma conta a mais, a outra tá pagando uma conta a menos e não tá conseguindo dar conta das contas. Não, entre nós nunca aconteceu isso, graças a Deus, e a gente tem se entendido muito bem com as nossas contas, tá? Ele paga, eu pago, um precisa, o outro tá ali, vai e ajuda. Se os dois estão apertados, a gente dá um jeito, a gente consegue de algum jeito e consegue quitar então aquela conta. Mas sempre foi assim com nós aqui em casa e sempre tem dado muito certo, graças a Deus. Então é isso, pessoal, tá? A gente não segue, aqui em casa a gente não segue uma regrinha, como talvez a maioria, mas a gente tem se entendido muito bem quanto a isso, tá? Então é assim, ó, eu acho que o que vale é o entendimento entre os dois, tá? Das duas partes. Dividir as tarefas, quando chega no final da semana e a gente tem que fazer aquela limpezinha mais que geral na casa, ele sempre me ajuda também, tá? Não fica assim aquela coisa pesada pra mim, uma limpeza de fim de semana que passou a semana inteira. Chega o final da semana, então, que a gente tá em casa, que a gente tem toda a casa pra limpar. Ele sempre me ajudou muito bem nessas tarefas, não precisa nem eu pedir, tá? Se ele vê que tem pra fazer e ele tá em casa, ele prontamente já pega as coisas e já vai me ajudar. Não precisa me preocupar com isso, que ele tá sempre ali junto pra me ajudar nessas tarefas. Então é isso, pessoal, tá? Mais alguma coisa que eu possa ajudar, assim, que eu possa explicar entre nós dois o que acontece, para ajudar vocês, eu tô prontamente aqui, tá? Pode fazer a tua pergunta, tá? No canal, pode fazer tua pergunta, pode me explicar, por exemplo, se vocês têm um jeito diferente, coloquem ali para que eu possa também ver, né, que tem outras pessoas que fazem de um modo diferente, dá certo também, tá? E dê a sua curtida ali para que possa chegar em mais pessoas, tá? Porque isso é um assunto que sempre traz bastante debate, porque é difícil, né, para o casal conseguir se conciliar nisso, mas não é uma coisa impossível. Então, vamos nos ajudar, tá? Para que um possa ajudar o outro e a gente consiga se entender melhor, né, entre os casais. Isso é o meu objetivo, tá? É um dos meus objetivos. Então, dê a sua curtida, né? Se inscreva no canal para que eu consiga também colocar mais materiais, né? Para que a gente possa estar junto ali sempre. Ok, pessoal?